54º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a dispensação do mistério, Efésios 3:9. Como eu tenho feito, eu vou ler aqui o texto original. Caifot saipantas tis reconomia, tu mistério tu apokekrimeno, apoton aionon em tortheó, totapanta katsante. E diz o texto: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos ou os tempos eternos esteve oculto em Deus, ou seja, dentro de Deus, que tudo criou. Obrigado, pode ocupar o assento. O Deus Todo-Poderoso, em sua soberania, tinha esse plano desde a eternidade, de salvar os homens pela revelação de Jesus Cristo, como também de unir judeus e gentios em um só corpo, formando assim a sua igreja, a quem é chamado na Bíblia o seu corpo. Agora, dentro deste plano divino, Deus graciosamente capacitou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho e trazer clareza espiritual acerca dessas coisas. Perceba que o apóstolo Paulo, depois de ele falar que ele foi feito ministro de Deus, pela graça de Deus, ele atribui tudo isso ao Senhor, e dizer que isso ele recebeu pelo dom divino de ser um pregador do evangelho do Senhor. Então ele vem falando aqui a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Essa primeira palavra que nós vamos trabalhar aqui é muito importante. Essa palavra demonstrar significa irradiar luz sobre, iluminar ou esclarecer, fazer com que alguém veja e compreenda. Essa palavra tem um sentido de esclarecer espiritualmente, o que hoje muitos chamariam de revelação. O que é revelação? É uma coisa que está em oculto e agora está claro diante dos meus olhos. Então, quando Paulo fala demonstrar a todos, ele está dizendo que ele, como pregador do evangelho, Deus o levantou para trazer esse esclarecimento espiritual. Através da pregação da palavra de Deus, do anúncio de Jesus Cristo, todos os homens viessem a não só ser alcançados pela salvação, mas para que viesse a compreender a realidade da palavra de Deus e dos propósitos divinos. Observe isso aqui, o próprio Paulo, como a Bíblia a primeira vez apresenta ele como Saulo de Tarso, ele esteve um dia em trevas, ou seja, na contramão da vontade de Deus, até que um dia o Senhor Jesus se revelou para ele. E os irmãos lembram como que Cristo se revelou para ele? Atos capítulo 9, a Bíblia diz que um resplendor de luz o cercou. Então veja que Cristo se revela em um resplendor de luz, e a partir daquele momento trouxe clareza na vida de Paulo. A partir daquele momento, aquilo que era oculto aos olhos de Paulo, agora ele pôde ter clareza, porque antes ele não tinha o entendimento que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, que Jesus é Deus, e ele perseguia a igreja, todos aqueles que diziam que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Ele perseguia essas pessoas, até que no caminho de Damasco, o resplendor de luz, ou seja, Deus irradiou uma luz sobre ele, e aquelas trevas espirituais, aquelas escamas espirituais, caíram dos olhos dele, e ele passou a contemplar o Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que a primeira coisa que ele pergunta, diante daquela luz, ele falou: que é, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir deste momento, agora o Senhor se revela em luz para Paulo. Agora vem a pergunta: por que Cristo manifesta
se manifesta em um resplendor de luz. Sabe por quê? Porque Cristo é a luz verdadeira que alumia todo homem. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo de número 9. E em Deus, no caso Cristo, não existe, sabe por que ele se revela como luz? Sabe por quê? No resplendor de luz, sabe por quê? Porque em Cristo, no nosso Deus, não existe mancha, não existe defeito e não existe nada para se esconder. Ele se manifesta como luz porque a luz revela tudo. Entende? Então, como ele não tem nada para esconder porque ele não tem defeito, ele não tem mancha, é por isso que ele se revela como luz. Deus não tem nada do que esconder, ao contrário do ser humano, entende? Agora perceba isso aqui, que isso aqui é uma revelação muito forte. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 2, como Marcos 9, 3, que é o mesmo texto, a Bíblia vai dizer que Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, diante dos seus discípulos. E a Bíblia diz que o rosto dele parecia como o sol na sua maior força. E a veste dele ficou resplandecente como a luz, como nenhum lavandeiro da terra poderia branquear aquela vestimenta. Esse é o testemunho dos evangelistas a respeito de Cristo. Então veja, Cristo, ele se manifesta assim, luz, e a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Por quê? Primeiro, porque ele traz clareza, ele é a própria verdade. Segundo, porque em Deus não há nada para se esconder. Deus não tem defeito, Deus não tem mancha. Agora entenda comigo, esta é a causa de Adão ter se escondido de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando ele pecou. Se esconder de Deus, ora, ninguém pode se esconder de Deus, né? Mas o texto diz que na hora do culto, ele não veio. Aí Deus começou a caçar Adão. Cadê Adão que não está no culto? E porque, de fato, era o culto, era onde Deus se manifestava. Aí Deus foi caçar. Cadê Adão que não veio para o culto hoje? Está vendo que Deus é o bom pastor? Que vai atrás das ovelhas? Olha isso aí, gente. E aí o Senhor pegou e falou: Adão, cadê você? Ele falou: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. E por que se escondeu? Porque Deus é luz. E aí quando Deus se revelaria no culto, Adão ia perceber que tinha uma mancha. Havia uma mancha no coração dele. Tá certo? Que ele havia pecado, havia transgredido contra o Senhor. Então, quando Deus se manifesta, é por isso que em todo tempo em que Deus se manifesta para os homens se acuam, entende? Porque, ou seja, Deus, a perfeição, a própria perfeição, a luz que ilumina todo homem. Então, quando ele se manifesta, a gente vê todos os nossos defeitos. Amém. Agora veja isso aqui. Em João capítulo 3, versículo 19 e 20, você pode melhorar essa glorificação aí, hein? Vamos lá. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Então aqui você poderia colocar que Jesus veio ao mundo. E os homens, presta atenção, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Espera aí, vamos comentar o versículo 19. Então perceba, a palavra amaram aí significa gostar muito de, estar satisfeito. Após o homem ter pecado contra Deus, ele passou a gostar de pecar. E ele passou a encontrar satisfação no pecado, nas trevas. É por isso que Cristo veio. Cristo é o quê? É a luz. Ele veio. Aí está lá o padrão de perfeição, o padrão de santidade. Aí quando Cristo apareceu, os homens pegaram e falaram o quê? Estou vendo todos os meus erros. Só que o texto diz que eles abraçaram, eles gostaram, eles amaram as trevas. Agora veja só, então os homens passaram a gostar, de fato, e ainda colocar sua satisfação nas coisas mundanas. Trevas aqui fala das obras carnais, tá certo? Vícios, prostituição, etc, etc. Agora veja, porque as suas obras eram más, porque as suas obras eram más. A palavra e obras é ocupação, e a palavra más, que tem conotação aqui, más de maligno, ou seja, que vem do maligno. Então, em outras palavras,
os homens passaram a se ocupar e a se satisfazer nas obras infrutuosas das trevas por causa da sua associação com o inimigo. Então os homens se associaram a Satanás por causa do pecado, porque o inimigo peca desde o princípio. Então quando os homens pecaram, se associaram ao maior pecador de todos, que é Satanás. Ele que é a Bíblia diz isso em 1 João 3,8, tá certo? A parte A. Agora perceba, e então pelos homens se associar ao inimigo, eles passam a se ocupar nas obras das trevas, e passam a gostar disso, e a satisfazer nas obras carnais. Meu Deus. Só que aí diz o versículo 20, olha que tremendo. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, que é Cristo. A palavra, e vamos lá trabalhar isso aqui, a palavra faz aí, meus irmãos, essa palavra faz significa estar ocupado com, realizar repetidamente, é uma prática. Então veja que é um ciclo vicioso. É por isso que o homem por si só não consegue se libertar das obras da carne, não consegue se libertar do pecado, porque é os vícios. A pessoa está viciada em desonrar a Deus, pecando, e aí com todo tipo de impureza. E esse faz, aí conforme eu já dei o significado, é alguém que se ocupa. Então o ser humano está ocupado nas obras das trevas, e é uma prática habitual, repetitiva, diária. Agora perceba isso aqui, oh irmão, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Aí veja só, e não vem para a luz porque para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse aqui, presta atenção, esse fazer aqui, que eu já disse, significa estar ocupado, tá certo? É o que aconteceu nos dias do dilúvio, lembra? A Bíblia diz, quando veio o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, os homens estavam ocupados e viciados nas coisas dessa vida, porque eles faziam o quê? Casavam-se, davam-se casamento, ou seja, só buscava a vida das noitadas, das bebedeiras, das prostituições. Isso são o quê? Os vícios. Então os homens tinham esta ocupação, esta era a ocupação dos homens. E aí Noé vinha e pregava. Ló dava o seu testemunho de vida em Deus, o seu testemunho de fé. Aí Noé vinha e pregava: arrependam-se, porque Deus virá. Só que o povo, eles amavam aquilo que eles faziam. Eles amavam a prostituição, eles amavam a vida devassa, eles amavam a vida das trevas. Aí o seu Noé pegava e pregava: olha, Deus gosta de santidade, Deus gosta que glorifique o nome dele. Aí o povo dizia: esse velho gagato tá doido, deixa ele trabalhar na arquinha dele que nós vamos continuar com as nossas prostituições. Então, ou seja, os homens estavam ocupados com as obras das trevas, estavam ocupados com o homossexualismo, estavam ocupados com as bebedices, estavam ocupados com a roubadice, estavam ocupados com as prostituições, estavam preocupados com as noitadas da vida. E agora o texto vai dizer: por que esses homens não vêm para a luz? Por que eles aborrecem a luz? Por quê? Está aqui, ó. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então os homens não vêm para a luz, que é Cristo, porque Cristo revela onde está o problema, Cristo revela onde está o defeito, Cristo revela onde está o pecado, Cristo revela onde está a sujeira. Então os homens não vêm, por quê? Porque eles não querem ser reprovados. Agora perceba isso aqui, essa palavra aqui é muito forte, irmão. A palavra aí no caso, reprovado, significa achar falta em, mostrar ser culpado, corrigir, deixar claro que alguém fez algo errado. Olha só. Então esse reprovado aqui, a luz de Cristo me mostra, eu tenho culpa e preciso de arrependimento. A luz de Cristo, a pessoa bendita de Jesus, clareia a minha vida de tal maneira que eu olho para a minha vida e eu só vejo faltas.
eu só vejo defeitos, eu só vejo imundícia, eu só vejo pecado. Mas aí o que eu faço? Aleluia, é o que está escrito em Lucas capítulo 15. O que eu devo fazer? Eu acendo a candeia, eu varro a casa e eu acho a dracma que foi perdida. Ou seja, quando o evangelho de Jesus alumia o homem vê o defeito, e Deus pela sua palavra limpa ele de todo pecado. Aí a alma perdida é achada. Lavassa cala xeremeneclama. Aleluia. Meu Deus, veja aquela parábola que Jesus falou da dracma perdida. Quem que é aquela dracma? É o ser humano perdido, que está perdido. Então quando a lâmpada, ali a candeia que fala da palavra, fala do evangelho, fala de Jesus Cristo, é aceso, a gente vê a sujeira da nossa casa, a sujeira começa a aparecer. E aí quando aparece a sujeira, quando eu sei que a luz está mostrando onde tem sujeira, porque você sabe, tem coisas que se não colocar luz, não aparece a poeira. A poeira parece imperceptível, mas se você colocar luz, você vai ver que tem sujeira sim. Veja, a dona de casa limpou a casa ontem, vai ver hoje. Passa o pano no chão para tu ver, parece que o chão está limpo, mas está cheio de poeira. E aí quando você passa na luz, a luz mostra todas as imperfeições, a luz mostra todos os defeitos. E é por isso que os homens não querem vir ao evangelho, é por isso que os homens não querem se entregar a Cristo, é por isso que só querem saber de oba-oba. Quando se prega aquilo que não é o evangelho, ou seja, eles se sentem cômodos, continua pecando, vindo pecando, permanece adulterando, permanece mentindo, permanece enganando. Mas quando entra numa casa como esta, que tem compromisso com o evangelho, que tem compromisso com Deus, a luz denuncia, a luz reprova. Ela se para xeremanacia. Aleluia. Agora percebe isso aqui, gente do céu. Agora o inimigo quer que o homem permaneça em trevas. Irmão, por que o inimigo quer que o ser humano permaneça em trevas? Sabe por quê? Isso aqui é muito forte. Pois o inimigo se fez Deus dos cegos, cegos espirituais. Presta atenção, eu vou falar de novo. O inimigo, o diabo, ele se fez, ele não é, ele se fez Deus dos que estão em trevas. Quem aqui está em trevas? Que está no escuro, não enxerga nada, não conhece a realidade espiritual da salvação. Vou ler o texto para te ajudar. 2 Coríntios 4:4. Olha isso aí, ó. Nos quais o Deus deste século, veja, Deus de D minúsculo, no caso aqui está falando, Paulo está falando de Satanás, nos quais o Deus desse século, ó, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, enquanto o ser humano se mantém em trevas, ele tem um Deus. Quem é o Deus dele? Direto ou indiretamente. Tem pessoa que está aí fora e fala, não, eu creio em Deus, mas o Deus dele é o diabo. Por que o Deus dele é o diabo? Porque em Cristo não há meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Senhor Jesus. Então não tem como, ou a pessoa é de Cristo, ou a pessoa não é de Cristo. Ou a pessoa é luz, ou a pessoa é treva, ou a pessoa é noite, ou a pessoa é dia, ou a pessoa é profana, ou a pessoa é santa, ou uma pessoa incrédula, ou uma pessoa é crente, ou uma pessoa é falsa, ou ela é verdadeira adoradora. Quantos podem glorificar a palavra por um minuto aqui? Derebaxere, me clama, narassai. Aleluia. Preste atenção. O inimigo, Deus desse século, ele era chamado Deus desse século porque ele cegou o entendimento dos homens. Então, seja, para o inimigo é cômodo que as pessoas fiquem nos vícios, nas trevas, porque ele fala assim, já que tu é um cego, eu vou ser o teu Deus.
E por que que ele consegue ser Deus dessas pessoas? Porque ele é o pai da mentira. Aí ele chega para as pessoas e fala: eu sou Deus desse mundo. Só que ele é um mentiroso. Aí quando a luz do evangelho resplandece, aí o ser humano olha e fala: eu estava sendo enganado, ele é um vencido, esse inimigo é um caído, só Jesus é Deus. Alabaçúbia. Só quem foi liberto dessa cegueira espiritual um dia. O parasse candarabacai. Enquanto você de mão levantada glorifica a Deus. Um dia você estava agarrado no pé da idolatria, outro dia você estava agarrado aos outros deuses, e o inimigo, aleluia, pisoteava, o inimigo nos prendia, mas Jesus olhou para nós e diz: ei, eu sou o verdadeiro Deus e a vida eterna. A luz do evangelho raiou, e olha nós aqui dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Enganado não. Então quando aqui que está, não foi o que Jesus ensinou: conhecereis a verdade, ela vai fazer o quê? Libertará. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então é por isso que eu digo, essa é a nossa função, é trazer luz para os povos. E Paulo está dizendo: é isso o meu ministério, é trazer luz sobre. E como que eu trago luz? Eu tenho luz própria? Não tenho. A minha luz vem de Deus. Só para você ter uma ideia, nem o sol tem luz própria. Nem as estrelas têm luz própria. Toda luz emana de Deus. Aleluia. Ele é a luz verdadeira. Esta luz que iluminou a tua vida, essa luz que iluminou a tua casa. E agora eu estou profetizando: toda mentira de Satanás contra a tua vida vai cair, porque Satanás começou em te, aleluia, te envolver, e até mesmo falar algumas lorotas por aí, dizendo que Deus não iria cumprir as promessas, dizendo que Deus não iria salvar a tua família. Mas eu digo em alto bom som: é mentira dele, porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus ainda salva, Deus ainda restaura, Deus ainda liberta, Deus ainda cura. Era maçúria. Então a mentira é desfeita através da luz do evangelho, e toda mentira do inimigo cai. Glória a Deus por isso. Agora Paulo fala a demonstrar, versículo 9, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Vamos lá. Você sabe que dispensação, eu já falei, essa palavra é usada para falar de administração de uma casa. Sabe a palavra economia que a gente usa? É derivada dessa palavra. No original grego aqui é oikonomia, ou no grego atual é economia, e no português é economia. Essa palavra é usada tanto para falar da administração de uma casa, como um ofício, um mordomo, alguém que cuida das coisas de outro, e como para falar do plano de Deus para a salvação dos homens. Então o contexto aqui que Paulo usa, dispensação, está falando do plano de Deus para a salvação, tá? Agora, dispensação do mistério. Escute, a palavra mistério aí significa o conteúdo daquilo que não se conhecia anteriormente, mas que agora foi revelado. Ou seja, a pregação do evangelho de Cristo esclarece a todos os homens acerca do plano da salvação. Então o mistério, Cristo, a salvação, a igreja de Deus, esse é o mistério que estava oculto, e esse mistério estava oculto em Deus, só que agora é Deus, ou seja, na administração de Deus, no plano de Deus, agora através da pregação do evangelho, esse plano é revelado. Então para nós, eu digo, para o povo cristão, para o povo que entregou a vida para Cristo, que foi iluminado pelo Espírito Santo, glória a Deus, então isso já para nós já não é mais um mistério, isso está muito claro e patente diante dos nossos olhos. Agora eu quero trabalhar aqui essa questão do mistério, que Cristo é mistério. Eu vou ler um versículo aqui que resume justamente o mistério. Já falei, estou sendo incisivo, repetitivo, para você não esquecer. Quando você ouvir na Bíblia a respeito de Cristo, o mistério de Deus, Cristo, o mistério, está falando da pessoa de Jesus,
ou seja, o Salvador, aquele que veio trazer salvação, tá certo? Esse é o mistério de Deus, esse é o mistério de Deus. Agora perceba isso aqui comigo, então esse conteúdo estava oculto, ninguém nunca imaginou que o próprio Deus desceria na terra, que o próprio Deus viria como homem na terra, ninguém nunca imaginou isso aí estava nos planos de Deus. Ele, na soberania dele, ele decidiu fazer isso desde a eternidade, ou seja, o ser humano não tinha nem sido criado e Deus já assim, e eu te serei por filho e tu me serás por pai. Tá certo? Mas Jesus, ele era, é por isso que a Bíblia chama ele de o Verbo, a eterna palavra. Aleluia. Isso é muito lindo, gente. Eu fico maravilhado com o Evangelho de Jesus. Para mim é muito impactante. Isso tem feito um efeito sobrenatural na minha vida. Vamos lá, eu vou resumir para vocês o mistério. Está aqui, eu tenho um versículo que resume. Alguns acreditam que é até uma estrofe, um refrão de um cântico cantado pela igreja primitiva. Veja só, 1 Timóteo 3,16. Vou ler todo o versículo, depois vamos comentar ele todo, tá? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Aqui está o resumo do Evangelho, que versículo poderoso. Alguém tinha que um dia fazer uma canção com essa letra aí, a letra já está aí, ó. Olha só, que lindo. Vamos lá, primeiro, olha o que Paulo fala. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O mistério vocês já aprenderam quem que é. Quem que é o mistério? Cristo. Pronto, em resumo, o mistério é Cristo, a salvação nele. A piedade aqui, preste atenção, quando Paulo fala grande é piedade, aqui a palavra piedade significa devoção, fidelidade a Deus. Então piedade refere-se aqui às verdades de salvação e justiça em Cristo, que produzem santidade. Presta atenção, existem pessoas que são dedicados no quesito religiosidade, eles são religiosos, eles são pendidos àquilo que é religioso. Você vê que tem pessoa que, enfim, ele idolatra, tem países por aí que eles idolatram até animais, e eles são dedicados a isso, mas aqui que ele está falando, grande é o mistério da piedade. Então ele está falando a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fidelidade a Deus é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, sem Jesus não há justiça, sem Jesus não há perdão, sem Jesus não há santidade, sem Jesus não há, tá certo? Então esse é o mistério. Agora falando de Cristo, ele diz, olha o que Paulo diz, aquele que se manifestou em carne. Oh, que maravilha! Então Jesus é o verbo que se fez carne. O que é isso? O Deus que se fez homem. Jesus, ele esteve numa matéria como essa que eu e você temos, ó. Jesus esteve num corpo de carne e osso. O próprio Deus, que a Bíblia diz que Deus é espírito, ele tomou a forma humana, encarnou, ou seja, tomou a forma física no ventre de Maria, passou pelo processo gestacional, veio como um bebê, teve que aprender a falar, andar. Que coisa é essa? E esse Deus Todo-Poderoso que se fez carne, conforme o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,7, ele disse, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E para que Jesus tomou a forma humana? Sabe por quê? Porque o ser humano foi deformado.
por causa do pecado. O ser humano tinha a forma de Deus, ou seja, era a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desfigurou o ser humano. O pecado deixou o ser humano um caos. O pecado deixou o ser humano sem forma, vazio, deixou o ser humano em trevas. Aí veio Jesus Cristo e tomou o quê? A forma humana, porque a única maneira de restaurar o homem é se um homem pudesse vencer. E aí então Jesus tomou a forma humana para quê? Para vencer como homem. E Jesus venceu a carne como homem, venceu o diabo como ele venceu como homem. Só que ele é um homem diferente. Por quê? Porque Jesus foi o único homem que não pecou. Irmão, tem tanta gente querendo ser Deus e Deus se fez homem. O próprio Deus se fez homem. Para quê? Para nos resgatar. Entende que Jesus não tomou a forma angelical? Eu falei isso aqui acho que semana passada. Se Jesus tivesse tomado a forma angelical, ele iria o quê? Redimir os anjos que haviam pecado. Mas ele não tomou a forma de anjo. Por que não tomou a forma? Isso aqui é outro nível, hein? Que eu estou falando para vocês. Isso aqui é coisa de mestrado, doutorado, daí para frente. Olha só isso aqui. Por que Jesus não tomou a forma de anjo? Para restaurar os anjos, para redimir, dar oportunidade de salvação. Você sabe que os anjos caídos não têm chance de salvação. Por quê? Porque eles já estavam no estado eterno. Os anjos já estavam no estado eterno, eles já estavam lá na eternidade. Então, quando eles pecaram, se tornaram pecadores eternos. E agora, o Senhor Jesus, ao contrário disso, ele fez o ser humano aqui na terra, tá certo? Fez os seres humanos. Aí o ser humano caiu. E aí o que ele fez? Ele toma a forma humana, se fez como um de nós, para quê? Para nos redimir, para nos restaurar, para nos perdoar. E agora eu louvo e glorifico a Deus, porque esta é a verdade que Satanás odeia. Qual é a verdade, pastor, que Satanás odeia? Que Cristo veio em forma humana. É por isso que Paulo falou: quer saber se o Espírito é de Deus? Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, todo aquele que confessa que Jesus desceu na terra, todo aquele que diz que Deus se fez homem, esse é o Espírito de Deus. Porque todo aquele que não confessa que Jesus vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Mas nós cremos que Jesus desceu na terra, ele viveu perfeitamente para nos resgatar, e ele não pecou. Ele foi o único homem sem pecado. Já pensou nisso? Isso tudo para quê? Para trazer restauração por nós. Então agora Cristo, ele é o padrão da perfeição. O homem está caído, agora tem um padrão. Quem que é o nosso padrão? Cristo, homem perfeito. Ele é o padrão absoluto da perfeição. Aleluia, nós estamos caminhando para ser como Ele, nos detalhes, perfeitamente como Ele, amar como Ele amou, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Aleluia, Ele é perfeito, Jesus é perfeito. Então vamos lá. Segundo, o grande mistério, já falei, que se manifestou, aquele que se manifestou em carne. Agora, foi justificado em espírito. Aqui cabe duas traduções, tá? Por isso que eu vou te falar, vou te anunciar isso aqui. Aqui cabe duas traduções. Foi justificado em espírito, falando do espírito humano dele, no sentido de que Jesus é livre de todo pecado, ele é justo, não tinha pecado nenhum. Só que eu prefiro essa outra interpretação. Aqui espírito é com letra maiúscula. Por que alguns tradutores colocam em letra minúscula? Porque na linguagem original da Bíblia, ruach, que é espírito, e no grego, pneuma, não se escreve de letra maiúscula, se escreve de letra minúscula. Por isso que aí você tem que definir pelo contexto. Então aqui, eu acredito, isso aqui tá bom, é uma posição minha, ou seja, dentro de alguns teólogos que creem também. Então aqui, justificado em espírito, não somente significa que ele era livre de pecado, tá certo? Mas aqui, justificado em espírito, significa justificado pelo Espírito Santo. E quando que é que Jesus foi justificado pelo Espírito Santo? Na ressurreição. Por que é que Cristo ressuscitou? Por que Cristo ressuscitou? Por que a morte não pôde segurar Jesus? Você sabe, escute isso aqui, que isso aqui é uma bomba espiritual.
Você sabe, toda pessoa que morre, a pessoa consegue voltar para a vida? Não existe possibilidade. A pessoa por si só, nenhum ser humano, todo aquele que morreu, todos que voltaram à vida, foi porque Deus o trouxe. Porque Deus o ressuscitou. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Mas a pessoa que morreu, ela está, já está dizendo, ela está no mundo dos mortos, tá certo? No caso, para quem está sem Cristo hoje. Mas a pessoa morre, ela está num outro lado, num lado espiritual da coisa. Então ela não tem como sair daquele lado. Só que aqui, presta atenção, a morte tocou em Jesus. E por que a morte tocou em Jesus? Porque Jesus tomou o meu lugar de pecador. O salário do pecado é o quê? A morte. Ele tomou a forma humana e ele assumiu o meu lugar de pecador. Só que ele não pecou. Aí a morte veio e estava Cristo lá, tá certo? E a morte estava lá e falou, eu vou tentar agarrar ele, vou tentar segurar. Coloca aí, Atos na revista atualizada, que está melhor. Veja só, justificado em espírito. Por que Jesus foi justificado em espírito? Por isso aqui, ó, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, retido aqui significa amarrado. Ou seja, quando Cristo morreu, tomando o meu lugar e o seu lugar, ele foi parar no mundo dos mortos. Ele estava lá em alma no mundo dos mortos. E o corpo dele estava onde? O corpo dele estava na sepultura. E a morte, quem sabe, chegou por um momento, ela chegou e falou, esse eu matei e não vai sair daqui. Mas Jesus, aleluia, é por isso que a Bíblia Sagrada diz que a sepultura dele era emprestada. Por que a sepultura de Jesus era emprestada? Porque ele não ia ficar lá na sepultura. Hoje você pode ver a sepultura de muitos homens, os restos mortais de muitos homens, mas ninguém nunca vai conseguir achar os restos mortais de Cristo. Ninguém nunca vai conseguir achar os ossos de Cristo, o corpo de Cristo, fisicamente falando. Sabe por quê? Porque esse Deus não está morto, porque esse Cristo não está morto, a morte não pôde agarrá-lo. Veja só, ele rompeu os grilhões da morte. A morte falou, travei ele aqui, ele não vai conseguir sair daqui. Jesus pegou e falou, sai daqui, morte, eu triunfei. Aleluia. Ele triunfou sobre a morte. É lindo demais isso aqui. Eu fico vendo a cena, irmão, quando Cristo é morto e ele é sepultado, está o corpo dele lá, e ele está em alma lá no Hades, e a morte falou, agora eu vou prender ele, não vai sair daqui. Rompeu. Você sabe o que é romper? Ele rebentou com a morte. Foi o dia que ele chegou para a morte e falou, morte, me dá a chave. Ah, você não entendeu isso? Está em Apocalipse 1,18, o que ele falou para João? Eu morri e ressuscitei, tem o quê? A chave da morte. A morte já não pode matar quem quer, porque a chave está na mão do Senhor Jesus Cristo. Ela não pode, ela só pode. Irmão, presta atenção, você tem que entender isso aqui de uma vez por todas. A morte é como um cachorro na coleira de Deus, só vai onde Deus deixa. Deus fala, isso aí você pode. Agora, se Deus falar, ó, esse aqui você não chega perto. Agora entende por que o diabo não conseguiu matar Jó? Quero ver matar. Quero ver tirar a vida dele. Tira não, filho. A chave está na mão do Deus que você serve. Escute, o Deus que você serve, o Cristo que você serve, ele tem a chave. Está temendo a morte porque o teu temor tem que ser a Deus. Tu não vai viver, aleluia, nada menos do que Deus determinou para você viver na terra. Se Deus falar que você tem que viver até 2100, ninguém tira a tua vida até 2100. Se Deus falar que você tem que viver até 2200, eu estou falando um número qualquer aqui, ninguém pode te tirar dessa terra, porque Deus tem a chave. Deus tem a chave. Por isso que o povo de Deus não pode temer, não pode temer de modo nenhum, não pode mesmo, porque Jesus é que tem a chave. A nossa confiança tem que estar inteira no nosso Cristo. Vamos lá, versículo 16 ainda, 3:16. Então foi manifesto em carne, foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, ou visto dos anjos. Aqui escute, Jesus, ele foi visto tanto pelos anjos caídos,
tá? Os anjos caídos e como a Bíblia chama, os anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? Depois que teve a rebelião de Satanás lá no céu, ele conseguiu trazer uma terça parte dos anjos. Esses anjos são chamados anjos caídos. E quem se decidiu por Deus são chamados os anjos eleitos, os anjos caídos. Os anjos eleitos são os anjos que permaneceram, tá certo? Então quem saiu são os anjos caídos. Quem permaneceu são os anjos eleitos, são os anjos escolhidos, tá certo? E é no caso hoje o que acontece aqui no Evangelho. Quem rejeita a Deus são os caídos. Agora, quem aceita Cristo são os escolhidos. E a nossa eleição, ou seja, ela tem que ser confirmada a cada dia na permanência em Cristo Jesus, até que o nosso dia aqui na terra chegue, tá certo? Pega isso aqui e não esqueça mais. Então Jesus ele foi visto pelos anjos, primeiro pelos anjos caídos. Aqui tem dois lados aqui. Existem os anjos que estão soltos e existem os anjos que estão presos. Existem anjos que estão soltos, anjos caídos eu estou falando agora, tá? Que a Bíblia chama de demônio. Então existe, para você não se confundir, então existem demônios que estão soltos e existem demônios que estão presos. Jesus ele apareceu tanto para, ou seja, ele se manifestou, ele foi contemplado tanto por esses demônios que estão soltos, pelos que estão presos. Quando é que ele se manifestou ou que ele foi visto pelos que estão soltos? Na cruz. Colossenses 2,15 vai dizer: e ele em si mesmo triunfou de principados e potestades. Ali está falando dos demônios. Ali todos os demônios que estão soltos operando nesse mundo, o que acontece? Eles estavam lutando contra Cristo para Cristo perder, para Cristo pecar, para Cristo falhar. Só que a Bíblia Sagrada diz em Colossenses 2,15 que ele na cruz, ele triunfou. Sabe o que significa triunfar? Vitória em guerra. Ou seja, então na cruz, Jesus triunfou sobre os demônios que estavam ali. Havia um auditório, presta atenção, havia um auditório ao redor da cruz. Ele nega, ele vai pecar, ele vai murmurar, ele vai blasfemar contra o Pai, está perdido, e tentar atormentar ele, mas ele só glorificou o Pai, engrandeceu ao Pai, dependeu do Pai, confiou no Pai, não pecou. Então ele triunfa sobre esses demônios. Agora quando Cristo, escute, quando Cristo ele morre, aqui ele triunfa na cruz. Agora quando ele morre, ele desce às regiões inferiores da terra, que no caso é no Hades, e ele vai parar na onde? Um dos lugares que ele passa é o abismo, e lá no abismo, está escrito em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, lá no abismo, existem milhões de demônios que estão presos. Eles não podem atuar na terra, eles estão no abismo e estão presos. E ali Jesus fez o quê? Proclamou a sua vitória. Jesus fez questão de descer lá no abismo e falar para aqueles demônios que estavam em cadeia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sou todo poderoso. Imagina aqueles demônios estremeceu tudinho o abismo. Aquele dia o abismo tremeu, irmão, tremeu. Imagina aqueles demônios em desespero vendo o autor da vida, porque você sabe que Jesus era um mistério oculto. Nem aqueles anjos, nenhum dos anjos sabia quem era Cristo, porque para eles Cristo é um mistério. Eles não entendiam essa manifestação de Deus. E aí eu vou entrar em detalhe na semana que vem, que eu vou falar sobre isso, vai ser muito forte. Então escute, nem eles sabiam. Aí Cristo se revela, primeiro na cruz triunfa daqueles demônios que estão soltos, operando até hoje na terra aí. E Cristo falou, despojou ele. Sabe o que é despojar? Cristo, ele desnudou os demônios. É por isso que a Bíblia diz que contra o povo de Deus não vale encantamento nem adivinhação. Você entende por que a Bíblia diz que não vale obra de feitiça, macumbaria? Ou seja, como diz lá em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida, prosperará. Por que não prospera? Porque eu estou banhado pelo sangue de Cristo Jesus. O Cristo que eu sirvo é o Cristo triunfante. Ele teve vitória na guerra. Aí agora ele proclama então,
os demônios que estavam soltos, ali, ele deu ali o seu triunfo, ele triunfou. Para aqueles que estavam presos, ele proclamou a sua vitória. Só que Jesus também foi visto pelos anjos eleitos, os anjos escolhidos, que são os que permanecem a serviço do Deus Todo-Poderoso até hoje. Onde nós vemos isso? Em Mateus 28. Eu só vou ler o versículo 7, mas o que aconteceu em Mateus 28? Cristo, quando ressuscita, ele não remove a pedra. Por que ele não remove a pedra? Porque ele saiu com pedra e tudo. O corpo dele agora não é um corpo comum, é um corpo vitorioso. E agora o corpo dele não está preso às leis da gravidade. Então Jesus sai ali de dentro da sepultura. Só que aí o texto diz que vem uns anjos e chega removendo a pedra. E você sabe que essa pedra foi removida por amor a nós. Porque nós não tínhamos condição de remover a pedra. Mas Deus foi e mandou o anjo e falou: por amor a eles eu removo a pedra. Então a pedra não foi, isso aqui você já sabe, a pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para eu e você entrar e ver que ele não está mais morto. Agora perceba, o anjo pegou e falou para Maria que apareceu lá: por que vocês estão buscando a Jesus, o vivo dentre os mortos? Vocês estão procurando um vivo no lugar de morto? Jesus não está onde está morto, não. O Jesus que vocês estão buscando está vivo, aleluia. E aí sabe o que aqueles anjos disseram para ela? Diz isso aqui, ó: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, eis que ele vai adiante de vós. Eu quero frisar isso aqui, ó. Então um anjo comunicou para Maria, as Marias que estavam ali. Eles apareceram para as mulheres e falaram: vai lá, anuncia para Pedro, anuncia para os 12, anuncia para os meus discípulos. Vai lá e fala para eles, ó, Cristo ressuscitou e vai encontrar com ele na Galileia. Aí o texto diz o que? Olha o que o anjo fala: e eis que ele vai o quê? Adiante. Olha o que o anjo falou para as Maria: eis que ele vai o quê? Adiante. Cristo vai aonde? Adiante. Por que o anjo está dizendo isso, minha gente? Quando o texto diz que ele vai adiante, a palavra adiante significa liderar para frente. Os anjos chamam a atenção, porque a palavra aí significa prestar atenção. Então os anjos chamam a atenção que Jesus é aquele que nos lidera. Sabe o que os anjos estão dizendo? Ó, não fica impressionado que você está me vendo que eu sou do céu, não. Se impressiona com ele, adora ele, segue a ele, serve ele, glorifique a ele. Nós estamos debaixo da liderança de Cristo, ou seja, ele é que nos guia, porque ele é o bom pastor que vai adiante do seu rebanho, e como bom pastor ele não perde as suas ovelhas. Sabe que o anjo está dizendo para as Marias, diga, falando para elas, ó, vai, siga Jesus, vai atrás de Jesus, vai seguir nos passos de Jesus, porque ele é o bom pastor que lidera as ovelhas, e ele mesmo disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E tem uma coisa: todas as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma se perderá. Aquele que permanecer no pastoreio de Cristo jamais se perderá. É ele que nos lidera. Nós não somos liderados por anjos, nós não somos conduzidos por homens, ainda que Deus use homem e use anjos. Mas quem é o nosso pastor? É Jesus. É Jesus que nos lidera, é Jesus que nos apacenta, é Jesus que nos leva aos pastos verdejantes, é Ele que nos leva às águas tranquilas. Você está sendo pastoreado por Cristo. Cristo. Vamos lá. Além de Cristo ser visto pelos anjos, já falei, tanto pelos demônios, pelos anjos eleitos, também foi pregado aos gentios. Aqui pregado aos gentios significa pregado entre as nações. Esta é a bandeira do Evangelho, as nações. Deus quer ser glorificado com a salvação dos perdidos. E para que isso aconteça, Ele conta com uma igreja cheia do Espírito Santo que ama as missões. Que nesta noite, esse desejo de ganhar almas seja entranhado na minha alma, seja entranhado na tua alma. Não queira passar daqui para a eternidade sem desejar as almas, a salvação dos perdidos. Esta é a bandeira do Evangelho, a
bandeira do evangelho não é a bandeira do Brasil, a bandeira do evangelho não é a bandeira de Israel, a bandeira do evangelho não é a bandeira dos Estados Unidos, ou da África, ou do Japão, ou qualquer outra nação. A bandeira do evangelho é as nações. Deus ama as nações, Deus quer a salvação das nações, e é por isso que ele disse: sobre vós há de vir o Espírito Santo, e vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder para quê? Para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e aonde? Até os confins da terra. Essa igreja tem que ser cheia de poder. Poder. A bandeira do evangelho é essa, é as nações. Deus quer que a sua igreja ame missões, deseje missões, ore por almas. Esse é o nosso Deus. Ele ama a salvação do perdido. Que mais? Cristo, versículo 16 aí ainda. Ele foi pregado entre os gentios e ainda ele foi crido no mundo. Acredita-se que o mundo da época, no dia dos apóstolos, foi evangelizado pela igreja do Senhor. Num período ali entre os apóstolos e os pais da igreja, o mundo inteiro daquela época foi evangelizado. Agora veja que coisa tremenda: crido no mundo, não crido pelo mundo. O maravilhoso seria que tivesse escrito ali: crido pelo mundo, ou seja, todo mundo ter crido nele. Só que o texto diz crido no mundo, ou seja, nem todos creram nele. Ele foi crido no mundo, porque todo mundo recebeu a mensagem do evangelho naquela época. E em muitas partes, muitos creram. Olha onde o evangelho veio parar. Você não faz noção disso, né? Mas o evangelho, Jesus, presta atenção, tudo começou com um homem chamado Abraão, de Ur dos Caldeus, há cerca de 4.000 anos atrás. Olha onde a mensagem chegou. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia: e chamei Abraão sendo ele só, chamei, abençoei e multipliquei. Porque Deus chama para abençoar e abençoa para multiplicar. Veja como Deus multiplicou e vai continuar multiplicando ainda, porque esse evangelho vai chegar em toda a tua parentela, vai chegar em toda a tua família, porque a ordem é essa: prega o evangelho a toda criatura e todo mundo. E que mais? Aqui o resumo, hein? Esse versículo é poderoso. Além de ser crido no mundo, recebido acima na glória. Ou seja, Cristo, ele ascendeu ao céu. Você sabe que Atos 1, 9 e 10, o texto diz que ele foi subindo. Mas ele não tem asa, como que ele subiu? Ele é o dono da gravidade, irmão. E ele foi subindo. E a Bíblia diz assim, que quando ele foi subindo, presta atenção, Jesus não era um mistério? Até os anjos ainda estavam compreendendo a respeito de Jesus. E Jesus está subindo ao céu. A Bíblia diz que desce 2 anjos e uma nuvem oculta ele. Agora os discípulos não estão vendo Jesus. Os anjos falam assim: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, algum dia ele vai voltar. E agora, quando Jesus está subindo, presta atenção, ele está, subiu acima, e diz o texto, na glória, ou seja, ele foi glorificado. Presta atenção, aqui entra Apocalipse 5, João está dizendo assim, ele está tendo uma revelação do que era, do que é, o que é de vir, tá certo? Mas aqui ele está no que era, João está tendo uma revelação do que? Porque, presta atenção, João está chorando, porque ele falou: ninguém foi digno de abrir o livro e desatar o selo. E eu vi um livro selado por dentro e por fora. Ele falou: eu chorava muito. Aí de repente aparece um anjo, porque ele falou: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém digno de abrir o livro e desatar o selo. Aí aparece um anjo bradando bem forte e falou: ô João, eis aqui o leão da tribo de Judá, porque ele reina. Aí ele continuou: eis aqui o leão da tribo de Judá. Aí ele pegou e disse, quando João olha, João vê
um leão como se fosse um cordeiro. Aí ele viu o cordeiro como se tivesse sido morto, ou seja, Jesus que morreu e ressuscitou. E agora João está vendo Jesus subindo na sua entrada triunfal, lá na eternidade. Eu fico imaginando, irmão, lá em Apocalipse capítulo 5, fala da entrada de Jesus na eternidade. Quando Jesus foi ali subindo, escoltado pelos anjos, aí os anjos foi vendo o mistério de Deus revelado, que é Cristo. Aí os anjos começaram a ver Jesus, e a Bíblia diz que eles cantavam um novo cântico, Apocalipse 5:9, e cantavam dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra, de receber a glória, ações de graça e sabedoria. Aí o pai dando testemunho do filho, dizendo: este é meu filho amado, este é meu filho amado. Cristo imagine a festa lá na eternidade, na chegada de Jesus. Irmão, quando Jesus chegou lá na eternidade, foi uma festa, irmão. Os anjos ali que só estavam acostumados a olhar o Pai ali, glorificar, entende? Aí agora esse digno é o Cordeiro. E agora o mistério ali para eles ali foi aberto para eles. E Cristo foi então exaltado. Versículo B, versículo B, 9, do versículo 9, perdão. Parte B do versículo 9. Então, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Já falei em resumo o mistério aí, o Evangelho de Cristo em miniatura, conforme está em 1 Timóteo 3,16. Que desde os séculos esteve oculto. Vamos trabalhar isso aqui. Desde os séculos esteve oculto. A palavra oculto significa manter o segredo. Irmão, então desde os tempos eternos, Deus mantinha um segredo. Isso aqui era o trunfo de Deus. Está vendo que o nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa? Quando alguém pensa, quando o inimigo pensa, a hora que o ser humano caiu, o inimigo falou: peguei a criação de Deus. Aí Deus foi e falou: ele não sabe desse mistério. Aleluia. Ou seja, quando o inimigo pegou e falou: derrubei, acabei. Mal ele sabia que Deus já tinha preparado tudo. Para de graça, irmão. Veja só, esse mistério esteve oculto desde os tempos eternos. O plano da salvação é desde a eternidade. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Vamos lá, para a gente ir para a conclusão. Olha que Paulo fala: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Comentando o versículo 7. Quando Paulo fala que a sabedoria de Deus oculta em mistério, ou seja, Cristo, sua morte na cruz, é a sabedoria de Deus que salva os perdidos. Alguém imaginar que o próprio Deus ia tomar forma humana e ia morrer na cruz do Calvário? Ninguém entendia disso, mas a Bíblia chama isso de sabedoria de Deus. Porque Deus salva os crentes através do quê? Da mensagem da cruz. É por isso que é a sabedoria, porque traz salvação. Agora perceba isso aqui. Deus ordenou antes dos séculos. Isso aqui foi ordenado antes do século para a nossa glória. Presta atenção. Então, acerca de Cristo vir aqui na terra, morrer na cruz, que é a sabedoria de Deus, esse mistério estava oculto em Deus e agora revelado para nós. Isso estava no plano da eternidade. Para que o texto diz? Para a nossa glória. Em outras palavras, desde a eternidade Deus mantinha este segredo de salvar e glorificar os homens. Você sabia que nós vamos ser glorificados? Quando é que nós vamos ser glorificados? Quem lembra? No arrebatamento. Esse corpo nosso aqui vai ser transformado, ali vai dar a nossa glorificação. A gente não vai viver a eternidade com esse corpo. Esse corpo aqui, ele sente dor. Esse corpo aqui se cansa. Esse corpo aqui sente fome. Esse corpo aqui aceita doença. Olha aí, essas gripes, essas pragas aí, ó. Esse corpo não aguenta nada. Só que o novo corpo, o corpo glorificado, não vai ter cansaço, não vai ter dor. Acabou todas essas porcarias aí, viu? Está escrito em Filipenses 3:21, corpo glorificado. Agora veja o que Paulo diz, ó, é o mistério oculto, a sabedoria de Deus. Aí ele diz no versículo 8, versículo 8 desse texto:
a qual nenhum dos príncipes deste mundo, príncipe aqui é os poderosos, os governantes deste mundo, conheceu, porque se conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. Então veja, se os homens reconhecessem que Jesus é o Senhor, que é a sabedoria de Deus, que é a salvação, os homens não teriam crucificado Jesus. Só que veja como o nosso Deus é tremendo. Os homens crucificaram a Cristo porque não conhecia quem era Cristo. Só que agora a crucificação veio a ser a causa da nossa salvação. Veja como, irmão, nosso Deus é sábio. É até sobrenatural isso que eu estou falando para vocês. Veja, os homens crucificaram, parece paradoxal. Os homens crucificaram a Cristo, disse Paulo, porque não conheciam Ele. Só que agora, através da crucificação, o homem é perdoado, santificado e tem a vida eterna. Porque o seu velho homem é crucificado, tá certo? Então veja aqui, os poderosos deste mundo, assim chamado, os líderes desse mundo, não conhecem a sabedoria de Deus, eles não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. E por que não conhecem? Porque essa revelação é dada pelo Espírito Santo a quem Deus chama dos pequeninos, aos humildes, aqueles que abrem o coração para aceitar o Evangelho de Deus, os poderosos, aqueles que têm tantos milhões na conta bancária, aqueles que são reverenciados nesse mundo, aqueles que batem no peito e falam, eu mando descer avião, mando subir jatinho, mando vir helicóptero, eles mandam fazer tudo isso, mas não tem salvação, é um perdido, não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Agora tem pessoa aqui, não estou dizendo que isso é mérito, mas estou dizendo que tem pessoa aqui que nem grau de escolaridade tem, malemar conseguiu para a escola, mas ele tem a sabedoria de Deus, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o grande mistério. Os poderosos, os estudados, os filósofos, os entendidos, batem no peito e falam, a gente entende tudo. E Deus fala, vocês são fracos que não entendem nada. Aí vem o crente, humilde de tudo, às vezes só tem um zagueiro e o atacante. Mas vem aquele crente, coloca o seu joelhinho no chão e fala, meu Deus, o céu baixa. O céu baixa, a pessoa está lá, o sábio entendido, foi lá, gastou a vida inteira para ganhar os seus milhões, com trapaça, com roubalheira, enfim, trapaceando, fazendo tudo que é errado, aí de repente está morrendo lá num câncer terminal, aí ele gasta todo o dinheiro dele e não consegue dar jeito na vida. Aí se ele entra numa igreja, pode pegar o crente mais simples que tem, aquele crente chegar na sinceridade do seu coração, levantar a mão e dizer, Senhor Jesus, na hora o céu desce ali e se manifesta com poder, aquilo que os milhões dele não poderia fazer, um crente cheio do Espírito Santo, alcança o favor de Deus. Que mistério. Agora veja só, a promessa, você sabe que Deus fez uma promessa para quem vencer, está lá em Apocalipse 2,17, sabe qual é a promessa que Deus fez para quem vencer? Ele falou assim, eu darei a comer do maná escondido, está lá em Apocalipse 2,17, eu não vou ler aqui, porque eu quero encerrar, escute, Deus prometeu que para quem vencer, não é todo mundo, hein, irmão, é para quem? E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Então permaneça na fé que você vai ter vitória. Permaneça na fé que você vai vencer essa luta. Permaneça na fé que você vai vencer essa adversidade. Permaneça na fé que você vai vencer esse problema. Permaneça. E agora, para quem vencer, olha o que Jesus falou. Eu vou dar do maná escondido. Está aqui, ó, maná escondido. Por que Jesus vai dar o maná escondido? Presta atenção, irmão. Quem lembra do maná no deserto? Para que serviu o maná? Para suprir a necessidade do povo, não é isso? Se o povo não comesse, o povo morreria, não é assim? Só que Deus provia o maná. Aí o povo comia e se mantinha vivo. Então, diga, o povo era suprido pelo maná. Agora entende por que nós vamos comer um maná escondido?
Porque Jesus é o pão da vida. Levanta a mão direita para receber essa palavra no Espírito. Pastor, e qual que é o mistério de Jesus ser o pão da vida? Ele se revelou como maná escondido. Sabe por quê? Porque nós vamos ser eternamente supridos pela presença dEle. Você vai passar uma eternidade inteira sem necessidade. Diga bem alto, por quê? Porque você vai comer do maná. Eternamente suprido por Cristo, não haverá necessidade no céu, porque Cristo supre. Lá no céu você não vai ter falta de nada, porque Cristo supre. Aleluia! Você está parando para entender aqui? Aqui a gente tem necessidade intelectual, necessidade física, necessidade fisiológica, irmão, necessidade emocional. A gente tem tanta necessidade que não dá para fazer uma lista aqui. Mas lá na eternidade, isso é só para quem vencer. O Senhor nos levará o quê? A comer o maná que está preparado, o maná escondido. Nós seremos eternamente supridos. Diga nunca mais. Diga forte, nunca mais eu terei necessidade. Quem crê nessa promessa gloriosa? Nunca mais. Já parou para pensar nisso, irmão? Nunca mais você vai ter carência. Nunca mais você vai sentir solidão. Nunca mais você vai sentir fome, sede. Nunca mais você vai sentir necessidade. Porque há um maná para ser comido. Eu encerro a mensagem. Versículo 9, a parte C. Aqui está o desfecho desse estudo. Vou ler tudo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, desde os tempos eternos, esteve oculto em Deus. Leia aí forte, que tudo criou. Que tudo criou. Escute isso aqui, a palavra criar aí significa, que é katizo, significa produzir a partir do nada. Essa palavra aqui é a mesma no hebraico bara, lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. Então Deus criou, no princípio Deus criou. Essa palavra só é usada para Deus, porque aqui por exemplo, tem a criação daquilo que já existe. A pessoa, vamos supor, pega a matéria, tá certo? Por exemplo, a pessoa pegou a matéria, a madeira, isso aqui é a matéria, então ela criou uma cadeira. O homem pode fazer isso. Agora, eu quero ver o homem, sem existir madeira, construir uma cadeira de madeira. Ele faz? Claro que não, irmão. Só Deus pode criar do nada. Aqui essa palavra, o Deus que tudo criou, eu quero chamar a tua atenção para isso. Criar do nada, ou seja, não existia, Deus criou. Não era, Deus fez. Pega isso aqui, gente. Isso aqui é muito. Isso aqui eu acredito que é a parte aqui, o clímax dessa mensagem. Escute. Tudo termina em Cristo, é claro. Olha só. Deus deve ser temido e reverenciado. Porque quando não existia nada, Deus era. Por exemplo, eu já falei isso aqui, a eternidade não foi criada? O que é eternidade? Aquilo que não tem fim. Só que antes da eternidade, quem que existia? Só Deus. Só estava lá, presta atenção, que isso aqui é coisa divina. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estava lá Deus. E o que mais tinha? Mais nada. Só tinha Deus, diga, só tinha Deus. Agora, a partir dele, ele cria o quê? A eternidade. Ele cria os anjos. Foi ele que criou Miguel, Gabriel, foi ele. Ele que criou os milhões e milhões de anjos que existem. Ele foi e criou esse mundo que nós chamamos de mundo invisível. Foi Deus que criou ele. Agora saiu do plano invisível. Agora tem os céus e a terra, ou seja, o universo, as galáxias, os planetas. Quem que criou isso? Foi Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele criou, ou seja, não existia, ele foi e criou. Então tudo, presta atenção, só existia Deus.
E é o que eu disse, Deus não tem falta de nada. Você tem que entender isso aqui, irmão. Deus, ele é completo por si próprio. Deus, ele não precisa de ninguém, de nada. Ele não precisa para ser quem ele é. Vamos supor, para Deus ser Deus, ele não precisava criar um anjo, falar, ó, agora eu sou Deus porque tem um anjo me adorando. Não, Deus, ele não tinha necessidade de nada. Deus é pleno, Deus é completo. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele quis se revelar para a sua criação. Ele, dentro da sua soberania, ele pegou e falou, vou criar. E ele começou a criar na eternidade, fez a eternidade. Aí daqui a pouco ele, como um Deus criativo que ele pegou e falou, agora eu vou fazer uns anjos aqui. Aí depois que ele fez os anjos, ele falou, agora já tem um mundo espiritual, agora eu vou fazer o mundo físico, vou fazer o céu e a terra, eu vou fazer o universo. Agora eu vou fazer o homem, conforme a minha imagem. Isso aqui é demais, gente. Agora escute isso aqui. Deus é que criou tudo, presta atenção. Tudo saiu de dentro de Deus. Deus, pela sua palavra, ele pegou e disse, haja, 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 haja. E foi aparecendo. Foi aparecendo, foi aparecendo. Agora veja, esse Deus, ele deve ser temido, por quê? Porque antes de tudo, ele é. Ele é antes da eternidade, ele é antes dos homens, ele é antes dos anjos, ele é. Ou seja, tudo saiu dele. Agora escute isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Salomão fala. Oh meu Deus, isso aqui é violento, gente. Eclesiastes 2, eu percebi que tem gente que dobrou a atenção aqui agora. É porque é muito violento isso mesmo. Olha, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Antes, é aqui que eu quero. Só vou parar por aqui, porque aqui ele está falando antes de você morrer, antes que chegue a sua idade de velho e você morrer. Então presta atenção, lembra do teu Criador antes. Diga isso comigo, lembra-te do teu Criador antes. Isso refresca, só para te ajudar. Antes que houvesse o dia, ou seja, antes que houvesse luz, ele já era luz. Eu estou dizendo, o sol não tem luz própria, estrela não tem luz própria, tudo é emprestado dele. Se Deus é terrível, terrivelmente terrível, gloriosamente glorioso, eternamente santo, lembra-te, olha isso aqui, eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui, mas é pela importância que eu estou falando, estou concluindo. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Vocês estão avivados, gente, olha só, lembra-te, a palavra lembra-te aí, que é zahar, no original hebraico, significa trazer à mente, estar no pensamento. Escute, o que eu falei é isso aqui, ó. Mente fala de ocupação. Você está pensando, logo está ocupado. E ocupação fala do quê? De propósito. E a palavra aí, presta atenção, ou seja, presta atenção, olha o que Salomão fala. Salomão foi o homem mais sábio que passou na terra. Claro que Cristo não pode ser nomeado entre os homens, tá? Em comparação, ele é incomparável. Então Salomão foi o homem mais sábio que passou na terra. Olha o que ele falou, lembra-te. Lembra do que, Salomão? Lembra do Criador. Traz à mente. O Criador tem que estar na onde? No teu pensamento. Porque pensamento fala de ocupação. E ocupação fala de propósito. O que Salomão está dizendo? Deus é o meu propósito. Aonde você quer chegar? Deus. Aonde você quer ir? Deus. O que você quer fazer? Deus. Ou seja, tudo é Deus. O meu propósito é Deus. O que é propósito? Gente, propósito fala de onde eu quero chegar. Propósito, a palavra propósito aí no caso aí, essa palavra significa colocar à frente. Ou seja, tem um sentido de colocar adiante de mim. Então quem está diante de mim? É Deus. Esse é o propósito. Por que que esse é o propósito? Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Deus é antes de tudo. É o princípio de tudo. Ó. Ele é antes de tudo, tudo passou a existir a partir dele. Que mais? Deus é a razão de tudo. Aleluia. Então o que me resta diante desse Criador a fazer? Apocalipse 4, 10 e 11. Olha só, o que me resta é isso. Olha o que me resta fazer. É só isto.
Lembra-te do Deus Criador, antes de tudo. Então, antes de eu ingressar num algo, eu penso em Deus. Antes de eu ingressar numa família, eu pensei em quê? Em Deus. Antes de contrair matrimônio, eu pensei em quê? Em Deus. Antes, enfim, tudo é Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Antes, Deus. Tudo é Deus. Vou fazer uma coisa, antes eu oro a Deus. Tudo é Deus. A primeira coisa quando a gente acorda não é pegar o celular, abrir as mensagens. Vou dar uma consultada na internet. A primeira coisa é pensar em Deus, filho. A primeira coisa, você acordou? Já logo, irmão, uma vez eu ouvi isso de meu pastor e eu não esqueci mais. Ele disse: até quando eu vou tomar água eu penso em Deus. Hoje eu entendo por quê. Porque também, até quando eu vou, irmão, direto, às vezes vou no troninho, eu vou dando glória. Que eu falo, meu Deus, eu posso fazer minhas necessidades fisiológicas aqui, ó, livremente, meu organismo está funcionando bem. E eu vou glorificando, porque tem gente que acabou sendo de colostomia do lado. Tem gente que está colocando, fezes, pela boca. Mas você e eu não. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, até para tomar água depende de Deus. Sabe por quê? Passei um dia com meu filho João. Foi uma das experiências que minha esposa tivemos. Ele era bem bebê. E ali nós fomos para o hospital. O menino não podia colocar nem água na boca, que vomitava. Tudo que colocava, vomitava. Eu falei, e agora? Esse menino vai morrer. Porque não para nada. Detalhe, até soro pela veia ele vomitava. Você já viu isso, irmão? Vomitar soro pela veia? Não parava nada, nem pela veia. A hora que colocava na veia, o menino gorfava. E eu falei, meu Deus, só Deus, irmão. E eu me lembro naquela madrugada sombria, por isso que eu falo que os missionários de Deus fazem diferença. Foi uma madrugada sombria na nossa vida, e ali naquele hospital, e eu me ajoelhei no canto ali, e falei, meu Deus, me tira dessa situação que esse menino, meu Deus. Aí passou aqueles irmãos da Deus e Amor, com olhinho. Na madrugada, quietinho, em silêncio, passou ungindo e orando. Aqui trouxe um conforto para o meu coração, irmão. Um aumento na minha fé. Eu falei, é Deus nesse negócio. No outro dia à tarde, o que aconteceu? O Joãozinho, benção, começou a comer. As coisas começaram a parar dentro do estômago. Aleluia, não fiquei mais um dia no hospital. O Deus que tudo criou deu vitória. Então, diante desse Deus que tudo criou, por que o homem pensa que é alguma coisa? Como que tem gente idiota que acredita, ouça e depois tire essa conclusão. Olha o que eles dizem, que o mundo foi criado com a teoria do Big Bang. Sabe o que é o Big Bang? Eles dizem que aconteceu uma explosão cósmica e apareceu a criação. É a mesma coisa de você pegar, chegar para os irmãos que trabalham com construção, chegar assim, colocar lá tijolo, pedra, ferro, areia, acender uma bombinha, estourar, e no outro dia eles aparecer, a casa está pronta lá. Deixa de ser idiota, foi Deus que criou todas as coisas, reconheça que é Deus. Outro, o ser humano vem do macaco, oh meu Deus. O darwinismo, né? O ser humano é a evolução do macaco. Eu tenho que sentar na escola para aprender que eu vim do macaco. Eu não vim de macaco coisa nenhuma. Eu vim da própria mão de Deus. Ô, de macaco agora. O que eu faço diante desse Deus tão indescritível? Estou encerrando aqui, irmão. Os 24 anciões, aqui é uma visão do céu, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Ele reina, ele governa sobre tudo. E adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua
vontade são e foram criados. Agora escute, por que Deus criou anjo? Por que Deus criou céus e terra? Está aqui a resposta. Por tua vontade são e foram criados. Ou seja, por que é? Porque Deus quis. Por que apareceu do nada? Porque Deus quis. Essa é a vontade do soberano. Ele é soberano, não deve satisfação para ninguém. Ele simplesmente falou: eu criei, está criado, eu fiz e está feito, preparei uma eternidade para tu viver comigo e está preparado. Que Deus é esse, minha gente? Então, o que sobra para mim diante desse Deus, desse mistério, essa dispensação que estava oculta e agora revelada para nós? Desfrute da salvação. Aleluia. O que sobrou para mim? É só me render todos os dias da minha vida, me dobrar diante dele, adorar e fazer o quê? Lá no céu. Escute, eu vou ter que falar uma visão do céu, em 1 minuto eu encerro. Olha a visão do céu. Os anciões aqui, eles se prostram diante do Criador, entregam as suas coroas. O que é coroa? Jesus não falou em Apocalipse? Ao que vencer será coroado, guarda para que ninguém tome a sua coroa. O que é coroa? Coroa é sinônimo de conquista. Então os anciões, olha o que eles fazem com as coroas. Está aqui a coroa. Aí, todas as conquistas que ele tem, o que eles fazem? Coloca na onde? Nos pés. A conquista não é para estar na minha cabeça. As minhas conquistas é para estar na onde? O que é isso? Eu sou grato a Ele, porque eu só conquistei porque Ele deu. Eu só tenho porque Ele fez. Entende? Então não pode andar, as conquistas não podem estar na cabeça. Por isso que tem gente pirando. Colocou as conquistas na cabeça, mas a conquista não pode estar na cabeça. A conquista tem que fazer o quê? Entregar aos pés do Senhor. Dizer: receba, Senhor, porque esta glória é tua. Eu tenho um bom trabalho, mas essa coroa eu coloco nos teus pés. Eu tenho uma família bem sucedida, essa coroa eu coloco nos teus pés. Eu tenho filhos abençoados, essa coroa eu coloco nos teus pés. Eu tenho um ministério abençoado, esta coroa eu coloco nos teus pés. Eternamente, e agora encerro de fato. Eternamente, sabe o que vai acontecer conosco? Porque eu já falei, céu é lugar de trabalho. Nós vamos estar ocupados nas coisas de Deus lá no céu. E lá no céu, preste atenção, já está dizendo, os homens usam coroas. O que é isso? Fala de avanços, conquistas, tá certo? E lá no céu nós vamos fazer para Deus. Só que tudo que a gente fazer, presta atenção, tudo que a gente fazer, isso está lá em Apocalipse 21, 26, tá? Quando João tem a visão do céu, de todas as nações, todos os povos entrando na eternidade. E aí o que lá está escrito? E trarão, e as nações trarão honra e glória. Então tudo que eu produzir na eternidade, o que eu vou fazer? Eu vou levar para quem? A glória vai ser de quem? De Deus, do Criador. É por isso que quando hoje, tudo aquilo que Deus te dá, você glorifica Ele, você já está antecipando a tua eternidade. Entendeu? Pastor, tive essa conquista, o que você faz? Glória a Deus. Tive essa promoção no trabalho. Deus salvou toda a minha família. A libertação do ente querido chegou. A porta que eu tanto esperava se abriu. A resposta que tanto eu perseverava chegou. Tudo pertence a Deus. E eu encerro com esse versículo de Eclesiastes 2:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. As palmas, louve ao Senhor.